Então vamos lá. Então temos aqui o seguinte: calcule indicando o resultado em notação científica. Lembre-se daquele caso que para estar em notação científica, eu tenho que ter o quê? Apenas o quê? Uma unidade significativa, ok? Na parte inteira, não é isso? Do número. Então, se eu tiver mais do que 2, mais do que 1, eu vou ter que converter isso. Se eu tiver mais do que 1, eu não tenho uma notação científica. Então, eu vou ter que transformar em notação científica. Então, vamos lá. E outra coisa também, notação científica em relação a multiplicação e divisão, eles são bem mais simples do que adição e subtração. Como semana que vem vai ser semana de revisão, e aí vocês vão passando as dúvidas de vocês. Eu tenho dúvida ainda em adição e subtração, porque eu vou cobrar essa parte daqui. Vai ter pelo menos uma questão de cada tipo. Okay? Vai ser bem sortida a avaliação de vocês. Então aí vocês já vão anotando para a semana que vem a gente tirar todas essas dúvidas. Vamos lá então. 8,4 vezes 1,5. Eu faço primeiro a multiplicação dos números, ok? Depois eu vou para a multiplicação de potência de base 10. Nesse caso aí, a multiplicação de potência de base 10, eu tenho que lembrar do que? Potência de bases iguais, multiplicação de potência de bases iguais. Eu vou fazer o quê? Conservar a base e somar os expoentes. E aí eu tenho que ter cuidado com os sinais de operação. Então, 8,4... Oi, pode falar. Foi. Então, 8,4 vezes 1,5 dá o quê? 12,6, não é isso? Então, letra A. Nós temos 12,6. Então, você já repara aqui, ó, que ele não está com uma casa significativa, okay, na parte inteira, nas unidades. Depois eu vou ter que transformar. Vezes 10 elevado a menos 13 vezes 10 a 5 a quinta potência, eu vou fazer aquele caso. Potência de bases iguais, eu conservo a base e vou somar os expoentes. Então, eu vou ter menos 13 mais 5 dá menos 8. Bom, mas aí a gente sabe que isso aqui não está em notação científica, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção para não ficar em dúvidas na próxima semana. 12,6 vezes 10 elevado a menos 8, o que é que eu tenho que fazer aí agora? Não, eu não vou resolver, eu vou colocar em notação científica, isso é certo. Mas como é que vai ficar esse resultado em notação científica? 1,26, muito bem. 1,26, muito bem. Vezes 10 elevado a quanto? Menos 9 ou menos 7? Dá menos 7. Menos 7. Bora lá. Lembra daquele caso que eu falei? O número ficou menor. Não é isso? De 12 ele ficou para 1,2. Se aqui diminui, o expoente vai aumentar uma unidade. Então, menos 8 mais 1 dá menos 7. É outra coisa que vocês não podem... São macetes assim que vocês não podem esquecer. Não entendi por que diminuiu de 12,6. O número ficou menor. 12,6, 1,26. Ele ficou menor. Ou seja, diminuiu, ó, a unidade aqui, ó, significativa, o número ficou menor, significa que eu vou aumentar. É sempre assim. Se um diminui, o outro aumenta. Se um aumenta, o outro diminui. Ok? Bora lá, letra B. 1,25 vezes 5. E aí, vamos lá fazer a multiplicação. 1,25 vezes 5 dá quanto? 6,25, não é isso? 6,25 vezes 10.
Então eu tenho menos 6 mais 10 dá quanto? 4, não é isso? Sinal do maior e subtrai. Ele já está em notação científica, não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer igual a letra A, já tem uma casa, já tem uma unidade significativa lá na parte inteira. Letra C. 7 vezes menos 8. Não fiquem atrelados. Esse sinal negativo aí vai ficar como? Você faz a multiplicação normal. Multiplicação de sinais diferentes está sempre o quê? Negativo. Então vai ficar 7 vezes 8 menos 56. Vezes 10. 6 mais 4, 10, não é isso? 10 elevado à décima potência. Só que 56 tem 2 dígitos. E eu não posso ficar aqui. Ele vai ter que ser transformado em notação científica, que ele não está. Qual é o resultado? Isso, cuidado com o sinal, viu, para não esquecer. Menos 5,6 vezes 10 elevado a quanto? 11. Isso mesmo. Então, ele ficou menor, ou seja, 56 para 5,6 ele diminuiu. Se diminuiu, eu aumento no expoente. Letra D. Letra D já tem divisão. Então, 5 dividido por 2,25 dá quanto? 5 dividido por 2,25 dá 0,45? É uma divisão, gente. Faz aí a divisão. 5 dividido por 2,25. Pega a calculadora. Oi. Pronto. Pronto. Eu espero. Isso. Dá uma dízima, não é isso? Mas não fique encucado com essa dízima periódica, não. Você bota lá, 2,2. Ó. Pode colocar se quiser, vezes 10. Elevado a quanto? Isso. Porque eu tenho menos 4, para quem... Fiquem atentos a isso daqui, deixa eu mudar até a cor aqui, ó. Fiquem atentos a esse detalhe, porque você vai ter o quê? Uma subtração entre esses expoentes. Se vai ter uma subtração entre esses expoentes, o 8 ali é negativo. Então vai ficar assim, ó, menos 4 menos 8. Lembrando que esse menos que está do lado de fora do parênteses é o sinal, ó, da operação de divisão. E esse outro menos aqui dentro do parênteses, ele pertence unicamente ao número 8. Então nós sabemos que aqui, ó, vai ficar menos 4 mais 8, o sinal do maior e subtrai. Então, nós temos o quê? 10 elevado à quarta potência. Corretíssimo. Não entendeu? Fala, por favor, viu? Vai lá. Letra E. 8, oi, diga. O que você não entendeu em si? Por que deu esse 4 positivo? Mas essa divisão, é só você pegar uma calculadora, pega aí a calculadora, vai dar esse 2,222, é uma dízima, não é uma divisão exata. É só porque a divisão não foi exata, só por isso. Não é nada demais não. A gente já trabalhou tanto com dízima, dízima é o que? O resultado de uma divisão não exata. Só foi isso, 5 dividido por 2,25, ó, dá essa dízima daqui. Você entendeu em relação ao expoente da base 10 aí? Por que ficou 4? Pronto. O restante é só divisão. É a mesma coisa que eu vou fazer agora, ó.
8,32 dividido por 4. Ah, mas é por menos 4. Você coloca o menos aqui, ó, menos, e faz a divisão. Então, 8,32 dividido por 4 dá quanto? 2,08, não é isso? Pronto. Vezes 10. E aí, de novo, é uma divisão. Divisão significa que eu vou subtrair os expoentes. 6 menos 15, eu vou dar sinal do maior e subtrair. Menos 9. Pronto. Acabou aí. Letra E. Vou apagar a letra A lá no alto e vou colocar a letra E. F. 3,2 dividido por 0,4 dá quanto? Pronto, então letra F dá 0,8 vezes 10 e vou subtrair os expoentes. Vai ser o mesmo caso da letra D. Menos 3 mais 6, não é isso? Porque vai ser o oposto de menos 6. Menos 3 mais 6 dá quanto? Isso, isso. Só que a gente está vendo aí que esse 0,8 não está em notação científica. E aí agora? Como é que ele vai ficar em notação científica? Será que é isso? Eu já vi que vocês não prestaram atenção. Desse 0,8 para o 8, ele ficou maior ou diminuiu? Ele ficou maior, não foi? O que é que acontece se eu aumentar aqui a parte numérica? O que é que vai acontecer com o expoente? Ele vai diminuir. Então prestem atenção nesses detalhes. A gente estava fazendo o tempo inteiro que na parte numérica ele sempre diminuía. Agora aconteceu o inverso, ele aumentou. Se ele aumentou, quer dizer que o expoente vai diminuir uma unidade, porque eu só desloquei a casa decimal a uma única casa. Ok? Oi? Não, ah, desculpe-me, eu ouvi outra aqui, outra coisa. Pronto, tá certo. A letra E, aqui ó, é esse caso aqui ó. Ele vai ficar assim ó. 6. Por ser uma divisão, eu não tenho que subtrair os expoentes. Pronto, então vai ficar assim ó. 6 menos, e o 15 ele é positivo, não é isso? Esse menos aqui ó, é o da operação de divisão. Então vai ficar 6 menos 15. Subtrai e dá o sinal do maior. 6 menos 15 dá quanto? Menos 9. É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, nesse caso de cá. Então esse menos aqui, ó, ele pertence à operação de divisão. E o 15, ele é positivo. Por isso que ficou menos 9. Pronto. Vamos lá. Vamos às potências. São tão fáceis quanto. Então temos aqui o seguinte, 1,2 vezes 10 ao quadrado elevados ao quadrado. Então eu vou fazer o quê? 1,2 elevado ao quadrado e vou fazer essa potência
também elevado ao quadrado. Bom, então, letra A, nós temos o seguinte. 1,2 ao quadrado dá 1,44. Vezes 10. Ó, potência de potência, nós multiplicamos os expoentes, não é isso? Tá aí, a letra A. Bem prático. Letra B. 4,04 vezes 10 ao cubo, ambos elevados ao quadrado. 4,04 elevado ao quadrado dá quanto? Vai ficar 16,3216. Foi isso que vocês encontraram, não foi isso? Potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, 6. Vamos lá. Não está em notação científica. Como é que eu vou colocar em notação científica? Isso. Isso, muito bem. Então, o número diminuiu, ele ficou menor, o expoente eu vou aumentar uma unidade. Menos 3 vezes 10 elevado à sétima, tudo isso elevado à quarta potência. Então, a quarta potência de menos 3 vezes 10 à sétima. Base negativa, expoente par. Então, meu resultado vai ficar positivo. Então, vai ficar 81 vezes 10 elevado, e eu multiplico os expoentes. 7 vezes 4, 28. Bom, sabemos que ele não está em notação científica. Vou colocá-lo em notação científica. Como é que fica? Isso mesmo? Correto. O número ficou menor. Eu vou, como eu desloquei apenas uma casa decimal para a esquerda, então eu vou aumentar uma unidade no expoente. Letra D. Base negativa, expoente ímpar. Então, ele continua negativo. Menos 2 elevado ao cubo, menos 8, vezes 10. Aí eu faço menos 5 vezes 3, menos 15. Acabou aí. Letra E. Lembra que eu falei? Vamos aplicar aquela propriedade da potenciação. A raiz quadrada de 4 vezes 10 à sexta potência é a mesma coisa que eu calcular a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 10 à sexta potência. Então, eu posso colocar isso em raízes separadas. Ok? Há uma igualdade aí. Mas não preciso. Eu posso calcular mentalmente isso separado. Qual é a raiz quadrada de 4? Boto lá, 2 vezes. E o que acontece com a potência dentro de um radical? Eu vou pegar o expoente, não é isso? E vou dividir pelo índice. Então, 10 à sexta e o índice dali do radical é 2. Então, eu vou fazer o quê? 6 dividido por 2 dá 3. 10 ao cubo. Se não entendeu, fale, viu? Que eu faço todo detalhado aí na questão. F. Raiz quarta de 81. 3, não é isso? 3. E aí eu vou pegar o expoente aí, que é menos 20, e eu vou dividir pelo índice. Menos 20 dividido por 4 dá menos 5, não é isso? Então, vezes 10 elevado a menos 5. A dissociação é muito fácil, gente. Muito fácil.
Vou pegar aqui a letra A e a letra B. Enfim, menos 20. Ah, G. Vamos lá. Raiz quinta de 32. 2, não é isso? E eu vou pegar 10 elevado a 15. Já que eu tenho um índice 5, eu vou dividir por esse 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Tá aí. Raiz cúbica de 0,0027. Dá o quê? 0,3, não é isso? 0,3. E ali eu vou pegar aquele 33 e dividir por 3. 11. Esse é o resultado? Não. Vocês sabem que não pode ser nulo a parte das unidades. Tem que ter uma unidade significativa. Não pode ser esse resultado aí, 0,3 vezes 10 a 11. Não está em notação científica. Eu tenho que pôr em notação científica. Qual é o resultado? 3 vezes 10 a 12. Concordam? Bom, de 0,3 para 3, o número ficou maior ou menor? Maior. Se ele fica maior, o que é que acontece com o expoente? Diminui. Pronto. Então vai ficar 10 elevado a quanto? 10. São detalhes, gente, importantes para uma questão boba. Se você esquece desse detalhe, você perde uma questão. Por exemplo, só é uma única questão lá, eu peço para você calcular essa multiplicação. Você esquece que ele diminui pelo fato do número aumentar, você esquece que o expoente diminui. E aí você perde uma questão boba como essa. Então, quando vocês estiverem fazendo avaliação, confira o tempo inteiro. Confira. Questão 3. Resolver aplicando as propriedades dos radicais. Uma questão bem besta. Olha só. Uma raiz de um produto é o mesmo que um produto de raízes. Então, essa letra A, aplicando a propriedade, porque ele diz que quer que você faça a aplicação da propriedade, então eu vou fazer isso aqui, ó. Daí eu resolvo. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. Pronto. Então eu resolvi aplicando a propriedade. A mesma coisa com a letra B. O quociente de uma fração, okay, é a mesma coisa que, vamos dizer, o quociente de uma fração que? O quociente de uma fração é tudo a mesma coisa. A raiz de uma fração é a mesma coisa que um radical de duas frações. Então eu vou fazer aqui, ó, aplicando a propriedade, vai ficar aqui raiz quinta de 32 sobre raiz quinta de 243. Botei 245. Então isso aqui vai ficar o quê? Raiz quinta de 32
Dá 2. E a raiz quinta de 243 dá o quê? 3. Acabou. Letra C. Raiz de uma raiz. O que acontece aqui? Não, não. Quem lembra? Não. Nesse caso aí, não. Não. Eu vou... mas só que não é esse caso daí. Eu não tenho uma operação dentro de um outro radical. Lembra-se que quando não tem sinal nenhum... Oi, diga. Isso. Tem que multiplicar os índices. Assistam a última aula, viu? Ó. Eu não tenho operação nenhuma dentro ali, ó, do radical. Significa que eu tenho um produto desses radicais. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter raiz sexta de 64. Esse 64 ele pode ser fatorado. E quando eu fatoro, eu vai ter o quê? Raiz sexta de 2 elevado a sexta, não é isso? Expoente em índices iguais. Ó, tá aí. 2. Mesma coisa da letra D. Eu tenho o quê? 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho uma raiz oitava de 256. 512, 1024. É exata, é uma raiz exata. 256 é o mesmo que 2 elevado à oitava potência. Então, raiz oitava de 2 elevado à oitava potência. Ó. 2 também. Mas como? Raiz cúbica de 64 você não tem como extrair. 64, sim, entendido, entendi. Você simplificou, aí ficou 2 elevado à sexta, não é isso? 2 elevado à sexta dividido por 3, da raiz quadrada ali vai sair, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Sai 2. Está certo também, pode ser feito. Sai também. Você só vai fazer um passo a passo. Letra E. Nada. Então você tem aqui o seguinte: raiz quadrada da raiz quadrada de 81. Oi, gente, o que foi isso aqui? Pronto. Então vai ficar uma raiz quarta, não é isso? 81 é o mesmo que 3 elevado à quarta potência. Você deve ter feito o quê? Calculado a raiz quadrada de 81, que é 9, depois a raiz quadrada de 9, que é 3. Ó, vai dar no mesmo. Pronto. E esse raiz quarta de 625, a propriedade que eu tenho que aplicar é esta aqui que a gente está fazendo o tempo inteiro. Fatorar, não é isso? Deixa eu botar aqui a letra F de copa, só para destacar na questão. Então, a letra F, eu vou pegar 625 e vou fatorar. Quem fatorou 625 viu que é o mesmo que 5 elevado à quarta potência. Isso eu tenho uma propriedade no qual diz que o expoente do radicando igual ao índice, eu posso cancelar. Tá aí. E a raiz acaba. Tudo ok? Tudo certinho? Para a gente dar continuidade. E aí vem do livro, as duas questões que faltavam do livro.
página 20 aí. Pega aí o livro, que tá esse livro, dá uma olhadinha aí. Não se preocupe que eu não vou ser tão rigoroso em relação à dificuldade dessas questões, não. Coloquei mesmo para vocês resolverem, para saber como é que vocês sairiam. Vamos lá? Suponha que para fazer a transposição de um rio, o maquinário transporte 100 litros de água a cada 30 segundos. Se o volume desse rio é de 1,332 vezes 10 elevado a nona litros de água, quantas horas o maquinário demoraria para fazer a transposição de água? E aí? É em notação científica, não é isso? Primeiro a gente vai ver aqui, ó, quantos litros de água ele consegue resolver por segundo, não é isso? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Convertendo quantas horas, ele quer o resultado em horas, está vendo aqui? E lá eu tenho litros de água em segundos. A gente vai ter que transformar isso em horas. Quantos litros de água são por hora? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, 100 litros. Então vamos botar assim, ó. São 100 litros de água a cada 30 segundos, ou seja, são 130 avos. Vamos simplificar aqui para ficar melhor. Ó. Como ele quer que a gente coloque o resultado disso em horas, vamos lá. Uma hora tem quantos segundos? Vamos ver se vocês lembram aí. Uma hora tem 60 segundos? É. Ah, e um minuto tem quantos segundos? Pronto. Então, uma hora nós temos 3.600 segundos, não é isso? É a mesma coisa que se nós quisermos fazer assim, ó. 60 vezes 60. Para isso aqui, ó, ser transformado em horas, tá vendo? Em litros por hora. Vezes 10. Ou seja, aqui eu tenho uma hora, o minuto, para converter isso aqui em litros por hora. E aí, 60 vezes 60 dá 3.600, não é isso? Ou a gente pode fazer aqui mais prático, ó. Pode ser assim? Não entendeu o quê? Por que está aparecendo esse 60 e esse 60? A gente saiu de segundo para horas. Por isso que eu perguntei, uma hora tem quantos minutos? Ou eu tenho quantos segundos? Aí vocês me falaram, uma hora tem 60 minutos. Mas só que a gente quer transformar em segundos. Um minuto tem quantos segundos? 60. Ao invés de, vamos dizer assim, colocar esse 60 vezes 60, eu poderia ter substituído isso aqui, ó, por 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. Perceba aqui o seguinte, a questão quer o resultado em horas. Entendeu? E eu tenho que pegar esse maquinário aqui, ó, que transporta em litros por segundo. Eu quero que ele me diga quantos litros por hora esse maquinário transporta. Por isso eu estou fazendo 60 vezes 60. Só foi isso. Então, eu estou convertendo em horas. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 1 dá 12, não é isso? Esses 3 zeros aqui vai ficar assim, ó. Litros
Agora por hora, converti. Só que se você reparou que o volume desse rio está em quê? Em notação científica. Concorda comigo? Eu vou ter que transformar isso aqui em notação científica. E aí? Como é que ele fica em notação científica? 12.000 litros por hora em notação científica. Isso. 1,2, correto. Isso. Pronto. Bom, litros por hora, não pode esquecer desse detalhe, que é a unidade que ele está trabalhando. Bom, temos aqui o seguinte. Agora ele diz o seguinte: se o volume desse rio é de 1,332 vezes 10 a nona litros de água, quantas horas esse maquinário? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o volume desse rio, porque é um rio, não é isso? E vou dividir pelo quanto esse maquinário consegue transpor, para saber, ok, quantas horas ele vai demorar para transpor a água desse rio. Então, é essa questão, essa resposta que a questão quer. Eu tenho um rio, eu tenho um maquinário que consegue fazer uma transposição dessa água em 100 litros de água por cada segundo, por cada 30 segundos. Eu primeiro transformei em horas, até porque logo no final da questão ele já pergunta logo quantas horas, então eu tive que transformar em litros por hora. E eu tenho aí o volume do rio. Se ele quer saber quanto tempo vai demorar para esse maquinário transpor essa água do rio, eu vou pegar o quê? A quantidade o volume dessa água de rio, que é 1,32. Vou colocar aqui anotado para vocês. Bota assim, ó. Dividir o volume. Deixa eu botar de outra caneta aqui. Do rio pela velocidade da máquina. Vou botar aqui um temos. Vamos lá. Aí, como se eu estivesse fazendo passo a passo para vocês. O que é que eu vou ter aqui agora? Vamos pegar aqui. Temos o seguinte. Vamos pegar aqui o volume do rio, que é 1,332 vezes 10 a nona. Como vocês já efetuam divisão, então isso aqui já fica mais tranquilo, dividido por 1,2 vezes 10 elevado à quarta potência. E aí, vou botar uma coisa aqui que eu acabei esquecendo. Aqui é o que? Em litros. Aqui está em litros por hora. Então aqui, ó, eu vou ter o resultado em horas. Que litros já foi. Faz essa divisão para mim, por favor. 1,332 dividido por 1,2 dá quanto? Pode ser que dê uma dízima. 1,11 deu exato? Deu exato, foi? Pronto, que bom. 1,11 vezes 10 elevado a quanto? Lembre-se que fração é divisão, viu? O que acontece com os expoentes?
Subtrai. E aí vai ficar 10 elevado a quanto? 10 elevado a 5. Isso. Horas. Tá aí o resultado da questão. Não se preocupem, não fiquem aí atordoados. Eu não vou colocar esse tipo de questão para vocês, não. Porque é uma questão que tem que ter muita paciência para poder responder. Oi, pode falar, Carol. Sim. Deu isso mesmo? Você fez o quê? Como assim? Deu, deu 11 horas. Hum, é o seguinte, se você reparou, ah, se você reparou, olha só o que foi que aconteceu aí. Dá 1,11 vezes 10 a quinta potência. O problema de fazer essa regra de 3 aí é porque é o seguinte, ele não dá exatamente 11 horas, ele dá um número muito maior. Ele não dá exatamente 11 horas, dá bem mais do que... Se você reparar, fica 1,11 vezes 10 a quinta. Isso em horas seria o quê? Eu vou correr 5 casas decimais, então ficaria assim, ó. Eu já tenho duas aqui, eu acrescentaria mais 3 zeros. E aí, olha só, você já vê que não dá 11 horas, tá vendo? Dá 111 mil horas. Deu bem próximo. Deu bem próximo. Mas dá mais do que isso. Dá 111 mil horas. Olha que diferença absurda. Até porque a gente está falando da transposição de um rio, não é isso? Isso. Uhum. Não, é porque é o seguinte, a gente está habituado à regra de 3, ele responder tudo pra gente. Aí vocês teriam que observar, mas o assunto, a gente está nesse assunto tudo bem, ajuda, chegou muito próximo do resultado. Vocês estão vendo aí que chegou muito próximo. Com a diferença de que o tempo em horas é bem maior mesmo. Então, foi válido pelo fato de vocês conseguirem 11,1 horas, chegou um número exato, apenas menor, não é isso? Um número quase que exato, apenas menor. Então tem que ter cuidado com esses detalhes. Ah, é notação científica. O nosso assunto vamos resolver com notação científica. Então vocês tiveram que pegar esse número daqui e transformar no número inteiro, não foi isso? Depois tentem resolver. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma regra de 3 para ver se eu chego no mesmo resultado aqui. Aí eu mostro para vocês depois. É, talvez, sabe o que foi que tenha acontecido? Vocês não transformarem em horas. É isso que eu estou observando aqui. Continua em segundos. Transformou? Uhum. Pronto. Eu vou pegar essa questão e vou resolver usando regra de 3 para ver. E vou mostrar para vocês depois o meu resultado. Certo? A gente vai ver depois. Vamos lá, para ver se funciona.
É um número que você reparar, ele chega próximo desse daqui do da gente. Só que bem menor, não é isso? Vamos lá. Vamos finalizar aqui com a última questão. Essa daqui é outra. Essa daqui é mais complicada. Você tinha que ler. É um que eu não vou cobrar. Ler os textos aqui atrás. Eu vou ler a questão, depois eu vou mostrar para vocês onde é que vocês vão encontrar isso daqui. Lucas quer ser streamer de jogo na internet. Para isso, viu que era recomendado ter fluxo de bits de 6.000 kbps por segundo para um vídeo de sua stream. Sabendo que essa é a frequência média de dados que o computador dele deve enviar ao site e reservando mais 2.000 kilobits por segundo para flutuações e para outras atividades, responda as questões propostas a seguir. A. Qual é a velocidade de upload mínima que Lucas deve contratar para realizar esse seu desejo? E aí? Vamos ver aqui, ó. Então você tem aqui A. Eu tenho 6.000, não é isso? Mais 2.000. Eu vou ter 8.000 kbps, kilobits por segundo. Oi? Não. Vamos transformar isso. Não terminou, porque assim, ó. Pronto. Só que isso aqui a gente não é muito comum pra gente. Nós medimos geralmente a velocidade hoje em dia em quê? Geralmente, hoje, como nós trabalhamos com velocidades acima de 15 mega, vocês ouvem falar o tempo inteiro em kilobits por segundo? Kilobits por segundo era na minha época que eu ficava baixando, ficava usando um programa para baixar música. Eu baixava a 15 kbps, era tão feliz da minha vida. Hoje eu vejo minha música baixar a 15 megabits por segundo. Aqui está em kbits por segundo. Então vamos transformar isso aqui em mega. Como é que a gente vai transformar esse mega? Para quem lê o texto, deixa eu sair daqui. Vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui. Aqui. Para comparar as unidades, podemos converter a velocidade de download em megabits por segundo, em megabytes por segundo para megabits por segundo, multiplicando seu valor por 8. Só que lá, se vocês repararem, está em kbits por segundo, em kilobits por segundo. Então, para transformar de kilobits por segundo para megabits por segundo, você viu que de mega... deixa eu voltar aqui para você. Cadê? De megabytes, de megabit para megabyte, eu vou multiplicar por 8. Só que eu estou fazendo uma conversão bem maior. Eu transformando de uma unidade pequena para uma grande, de kbits por segundo para megabits por segundo. Então, só que eu estou fazendo o inverso. Então, eu vou pegar isso daqui, ó, que eu encontrei, e vou dividir. Cadê? Eu vou botar aqui 6.000 mais 2.000 é igual a 8.000 kbps. Eu vou pegar essa medida daqui e vou transformar em megabits.
Como a unidade é maior, eu vou pegar esse resultado aqui e vou dividir por 8.000, porque 1 megabit, 1 kilobit equivale a 8 kbit, não é isso? Então vamos pegar esse 8.000 e vou dividir por 8.000. Ah, mas professor, lá tem dividido por 8 multiplicado por 8. A gente está fazendo o processo inverso. Então eu vou pegar esse 8.000 dividido por 8.000. Ó. Isso aqui equivale a 1 megabit por segundo. Só foi isso. Oi, diga. Pronto. É o seguinte. Ah, mas professor, eu poderia ter deixado isso aqui? Pode sim, não tem problema. Vocês não... vocês teriam que pegar aquele texto todo e ler. É o que a gente não cobra, vocês não precisam saber que negócio ali não. Só se vocês trabalharem um dia com informática. Aquilo ali é extremamente complexo. Ok? Se vocês colocassem, sendo uma questão aberta, para mim, se fosse lá uma questão aberta de matemática, eu aceitaria 8 kbits por segundo. Tá certo. Só que hoje em dia, a gente trabalha com velocidade maior. Então eu quero saber, olha, 8.000 kbits por segundo equivalem a quantos megabits por segundo? Se eu tenho que transformar de kbits para megabits, eu tenho que dividir por 8. Agora, se eu transformar de megabits para kilobits, eu vou multiplicar por 8. Só que aqui eu tenho 8.000 kbits, kilobits. Para transformar em megabits, eu divido por 8.000. Então, 8.000 dividido por 8.000 dá 1. Não se preocupe, você não tem necessidade de ficar sabendo isso o tempo inteiro, não. Okay? É só por, vamos dizer assim, só para ter consciência dessas transformações. Fiquem tranquilos. Tudo bem, Carol? Fique tranquila. Não precisa você ficar memorizando. Oi, diga. É isso. Olha o que eu falei. Lembra lá do texto? Ó. Essa questão daqui é mais ou menos o que ele está fazendo. Ele está fazendo aqui, ó. Nessa imagem que você vê aqui, eu estou fazendo um download. Só que ele vai fazer o upload, ele vai fazer o inverso. Eu tenho que subir, não é isso? Eu tenho que subir o arquivo. Bom, ele está dizendo aqui, ó, de megabits, tá vendo? De megabytes para megabits, eu vou multiplicar por 8. Se eu quisesse fazer o inverso de megabits para megabytes, eu vou dividir por 8. Ó, ele está dizendo aqui, ó, 1 byte é igual a 8 bits, reciprocamente 1 bit é igual a 1 oitavo, ou seja, o processo inverso, desculpe, eu vou dividir por 8. Só que a gente está fazendo com unidades maiores. Eu tenho de kilobits para megabits. Aqui é megabytes e megabits. Ah, não estou entendendo essas medidas. Vocês não precisam ficar... Ó, ele está aqui, ó. Tá vendo? Vocês não precisam... Essa tabela daqui vai ser usada para a próxima questão. Vocês não precisam memorizar nem saber usar essa tabela daqui, não. Fiquem despreocupados. Por isso, eu tive que dividir por 8.000 para transformar em 1 megabits por segundo. Mas o que vocês conseguiram, 8.000 kbits por segundo, não está errado não, está certíssimo. Eu só quis converter essa unidade em megabits por segundo. Só isso. Não está errado não, fiquem tranquilos. Eu só quis dizer para vocês, olha, 8.000 kbits por segundo é a mesma coisa que 1 megabits por segundo. Vamos lá, vamos fazer aqui a letra B rapidinho.
Se Lucas fizer uma stream de 3 horas, qual será a média? Qual será em média o tamanho do vídeo em gigabits? Tá vendo aí? É outra coisa. Da stream, pronto. Se Lucas fizer uma stream de 3 horas, qual será em média o tamanho do vídeo em gigabits da stream em disco? Use uma calculadora. Bora lá. Então essa stream terá que ter 3 horas, não é isso? Vamos fazer aquele negócio de transformar, porque a unidade que nós temos aí são 6.000 por segundo. Concorda? Uma hora tem quantos segundos? 3.600, não é isso? É a mesma coisa que eu multiplicar 60 vezes 60, mas vão ser 3 horas. Concorda comigo? Vão ser 3 horas. Então vamos pegar aqui. 3 vezes 60, horas, minutos. E eu tenho 6.000 kbits, que está em segundos. Pronto. Isso aqui dá quanto? 6 vezes 6, 36, 216. Multiplica 216 para mim vezes 3, por favor. Duzentos e 216 vezes 3. Pronto, 648. Eita, que 648 horrível. Eu esqueci de entrar com o dispositivo. Pronto. Vou refazer a letra B aqui. Eu tenho 3 horas. 60 minutos. Vezes. São 6.000, não foi isso? 6.000 kbps. Deu quanto? 648. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Isso aqui em notação científica fica quanto? Vocês vão entender por que notação científica daqui a pouco. Isso. Vezes 10 elevado a quanto? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7. Tá 7 mesmo. Pronto. Vamos lá. kbps. Dá uma olhadinha lá naquela tabela que eu mostrei para vocês. Gigabits tem quanto? Pera aí, deixa eu voltar aqui. Eu olhando a tabela fica melhor para vocês. Depois eu volto aqui e pego essa mesma imagem. Aqui, ó. Ele quer o que em giga?
Eu esqueço. Ele quer em gigabit. Aquele aqui, ó. É 2 elevado a 30, correto? Vezes 0,93. E aí, como é que a gente vai fazer agora? É a mesma coisa que 0,93. E aí? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Pronto. Então vai ficar 6,48, não é isso? Vezes 10 a sétima dividido por 2 a 30. E aí você vai dizer assim, ó, peraí, vou voltar lá. Aliás, não preciso voltar lá não, porque eu pego a imagem aqui, ó. Fica mais prático. Pronto. Então nós temos aqui o seguinte, olha só. Eu tenho 6,48 vezes dividido por 2 elevado a 30 giga bits por segundo. Por que eu tenho que dividir? Porque se a gente reparou ali, para transformar a unidade que está aqui em gigabits por segundo, eu vou ter que transformar. Ele, ali, o 2 elevado a 30 foi aproximadamente quanto, gente? 0,93, não foi isso que a gente viu? Foi isso? Pronto, faz aí, pega aí a calculadora de vocês, pega aí 6,48, então posso substituir isso aqui, ó. 6,48 vezes 10 elevado à sétima dividido por 0,93, que é aproximadamente. Divide aí esse 6,48 dividido por 0,93. Por isso que ele pediu que você usasse calculadora. Por 0,93, esse número que está aí. Seis vírgula quarenta e oito dividido por 0,43? 0,93, isso. Deu quanto? Geralmente quando a gente divide por um número muito pequeno, ele acaba ficando maior. Essa sempre é a ideia. Refaça aí. Tem alguma coisa errada. Refaça pra você ver. Ah, tá vendo? Aham. Mas deu quanto agora? Ah, deu 6. Ah, você falou 3 antes, é por isso que eu viajei assim. Ah, tá complicado, deve ter alguma coisa errada. Ah, não. Olha lá. 6,48, apagou aqui sem querer. Vezes 10 a sétima. Sobre dividido por 0,93. Deu 6,93.
96 vezes 10 elevado à sétima. Vamos dizer que isso daqui é aproximadamente 7 gigabits. Pronto, acabou. Não vamos forçar mais nada aí não. Oi, diga. Olhe lá na tabela do livro. Ele está dizendo que 2 elevado a 30 é aproximadamente 0,93. Na própria tabela. Entendeu? Pronto. Vamos lá, vamos sair disso aqui. Vamos para a parte agora fácil. Sei que vocês estão chocados aí com essas unidades de informática. Não. Unidade de informática eu sei que é complicado, não vou colocar não. Unidade de informática é mais para quem trabalha na área. Para vocês que não trabalham na área, é complexo demais. Oi, fale. Sim, é porque ele queria o valor, na verdade, em quantos gigabits. É só para a gente deixar o mais próximo possível. Porque senão ia ficar aquela divisão entre, como é que fala? Duas notações científicas. Só isso. Não, não tem nada. Ah, pronto. Nada. Só um minutinho que minha tela travou aqui. Bom, esses radicais aqui, as propriedades nós vimos, foi isso. Fizemos o exercício, a correção do exercício há pouco. A gente vai para a simplificação de radicais. Que é esse exercício aqui. Por isso que eu não passei ele, porque ele não pede para vocês aplicarem as propriedades. Eu vou explicar agora para vocês a simplificação. Porque nós sabemos que nem todos os radicais, as raízes, são exatas. Então a gente vai ter que simplificar, porque quando a gente for fazer as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, nós temos que deixar alguns radicais na multiplicação e na subtração, os radicais semelhantes. Então, vou precisar que vocês entendam essa simplificação de radicais. Okay? Como é que nós vamos simplificar? Vamos lá, então. Se quiserem anotar, melhor, porque eu acho que o livro não explica muito, não. Vamos começar do simples. Vamos lá. Raiz quadrada de 8. Aí você vai dizer assim, a raiz quadrada de 8 é 2. Não. A raiz cúbica de 8 é 2. Raiz quadrada de 8, se a gente for observar, 8, raiz quadrada de 8 é um número irracional, porque não tem raiz quadrada exata. Então, nós vamos aprender a simplificar.
deixar esse radical de forma mais simples para poder resolver operações depois entre eles. Então, como é que nós vamos fazer? Utilizar sempre a fatoração para poder simplificar radicais. Então, vocês já sabem que 8, já está cansado de fazer, não preciso ficar aqui mostrando para vocês, fatorando 8 dá 2, por 2 dá 4, e aí vai. Não precisa. Ele vai ficar assim, ó. Concorda comigo? Só que eu tenho que simplificar. A ideia de simplificação é deixar de uma forma em que os expoentes do radicando fiquem igual ao índice para eu extrair fatores do radical. E é isso que a gente vai fazer agora. Aprender a extrair fatores do radical. Como assim, professor? Significa que eu posso pegar esse 2 elevado ao cubo e escrevê-lo assim, ó. Concorda comigo? Se concorda, explique por que você concorda comigo. Estão com medo? Sim. Por que eu e, e isso porque eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais. E a gente sabe que multiplicação de potências de bases iguais, eu conservo a base, somos expoentes. Aqui, então, justamente isso que você falou, 2 mais 1 daqui, eu tenho 3. Por que eu fiz isso? Porque aí eu tenho uma chance de pegar esse expoente aqui, que é igual ao índice, e tirar do radical. Então, a gente vai extrair. Lembre-se que eu posso extrair fatores do radical apenas com multiplicação e divisão. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Por favor, não vá fazer 2 elevado ao cubo mais 2 elevado ao quadrado e cortar os índices semelhantes. Eu cortei esse 2 porque ele é igual ao índice. Eu não corto o índice porque eu não tenho outro para sair. Eu só vou cancelar o índice se todos saírem do radical. Aqui não saíram, sobrou esse 2 aqui. Então, quem sai fica do lado de fora multiplicando pelo radical. Então, a simplificação, simplificando raiz quadrada de 8, é a mesma coisa que eu escrever 2 raiz de 2. E aí você pergunta, 2 raiz de 2. E se eu quiser introduzir um fator no radical? Se eu quiser devolver ele para o interior do radical? Tudo bem, ele entra multiplicando. Ele entra multiplicando de qual maneira? Com o expoente igual ao índice. Então, por acaso, se eu fizesse assim para vocês, olha, eu tenho 3 raiz quarta de 2, por exemplo. Eu disser assim para vocês, olha, introduza fatores externos no radical. O que é que eu tenho que fazer? Pegar esse 3 e jogar ele para dentro desse radical. Se eu quiser que ele entre, ele vai ter que entrar com expoente igual ao índice. Por quê? Porque quando ele saiu, ele tinha o expoente igual ao índice. Então, ele vai entrar da mesma maneira. Então, eu tenho uma raiz quarta de 2 vezes 3 elevado à quarta potência. É a mesma coisa que eu escrever, a raiz quarta de 2 vezes 81, que é raiz quarta de 2 vezes 81 dá o quê? 162, não é isso? Outro exemplo. Minha ideia não é que você fique extraindo fator, não é que você fique introduzindo fatores no radical, não, ok? Minha ideia é que você retire. Por que eu mostrei dessa maneira? Porque eu estou explicando para vocês que ele sai porque ele tem um expoente igual ao índice. Se eu quiser que ele entre no radical, ele vai ter que entrar da mesma maneira que ele saiu. Então, se eu disser assim, olha, simplifique raiz, deixa-me ver aqui, raiz cúbica de 48.
eu quero que você simplifique. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou fatorar o número 48. Então, vamos lá. 48 por 2, 24, por 2, dá o quê? 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu descubro que 48 é a mesma coisa que eu escrever raiz cúbica. Raiz cúbica de 48 é a mesma coisa que eu escrever, ó, 2 elevado à quarta potência vezes 3. Mas eu estou falando para vocês lá desde o início, olha, eu só posso tirar fatores do radical quando o expoente for igual ao índice. Me diz aí o que é que eu posso fazer para poder extrair fatores do radical. Minha ideia é desmontar de alguma maneira, de alguma outra forma, um outro produto para que ele saia do radical. Então, esse 2 à quarta potência, eu posso escrever assim, ó. 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. É a mesma coisa do anterior? Não é a mesma coisa? A única coisa que eu fiz foi pegar esse 4 e desmanchar para poder eu ter uma chance, ó. Então, esse 3 aqui, ele sai do radical. Ficou 2 raiz cúbica e esses aqui continuaram aqui dentro. Se eu quiser deixar 2 vezes 3, posso deixar aqui, mas eu posso resolver a 2 vezes 3, 6. Ele não vai sair mesmo, não tem mais como sair. Então, a forma simplificada de raiz cúbica de 48 é 2 raiz cúbica de 48. Aí, se você quiser fazer o processo inverso, ele vai entrar no radical. Esse 2, ele vai entrar como o quê? 2 elevado ao cubo, não é isso? Concorda comigo? 2 elevado ao cubo dá quanto? Esse 8, quando multiplicar por 6, vai dar quanto? Vai dar exatamente esse número daqui, ó, tá vendo? Então, isso é simplificar radicais. Vocês vão precisar muito disso. Ok? Vamos lá. Eu vou colocar um aqui para vocês resolverem. Oi. Isso. Isso. Ele sai. Ele não é eliminado, não. Ele sai, fica do lado de fora. Ele não está como produto dentro do radical, ele continua como produto fora do radical. Esse 2 raiz de 6 é a mesma coisa que 2 vezes raiz cúbica de 6. Esse 3 raiz quarta de 2 é a mesma coisa que 3 vezes raiz quarta de 2. Ele não se perde. Aí se já tiver, vou colocar mais um aqui, ó. E se já tiver um fator externo, se já tiver isso aqui, por exemplo, 3 raiz quadrada de, deixa eu ver aqui, 72. Como é que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo processo. Eu vou pegar o 72, eu vou decompor em fatores primos. Então, vamos lá. Isso é importante, ok? Por 2 dá 36, por 2 dá 18, não é isso? Por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês já não vão perder tempo. Você já percebeu que o índice aqui é quem? É 2, é raiz quadrada. Você já vai organizar no interior do seu radical conforme o índice. Então, eu não vou colocar mais 2 elevado ao cubo. Eu já sei que ele só sai se ele tiver expoente igual ao índice. Então, eu já coloco 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Porque aí eu já me organizo de forma em que o expoente fique igual ao índice. Então, vai ficar assim, ó, 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Quem é que sai desse radical?
Quem tem um expoente igual ao índice, não é isso? Não é assim que funciona? Esse daqui sai. Os dois que saíram automaticamente se multiplica pelo que está do lado de fora já. Ó. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes quem já está aqui do lado de fora dá o quê? 6 vezes 3, 18. Então, repetindo, quem tem expoente igual ao índice, multiplica um pelo outro e sai da raiz. Do lado de fora da raiz tem esse 3, tem um outro número, eu multiplico por quem já está do lado de fora. Então, 6 vezes 3 é 18. Raiz quadrada de quem sobrou dentro da raiz? 2. Aí você vai dizer assim, ah, nunca vai dar exato? Não, porque a gente está simplificando agora. A gente já fez o processo de calcular as raízes exatas. A gente agora não tem mais raiz exata, a gente está simplificando. Está extraindo fatores do radical. Então essa é a ideia. Compreenderam? Posso colocar um aqui para vocês resolverem? Pronto. Vou colocar um aqui. Não, 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 não. Vocês só... Oi. Vocês só vão simplificar. Um aqui. Um exemplo aqui. Oi, diga Carol. É como isso, e ele sai. É como se tivesse um, Carol. Entendeu? 6. 6 vezes um que está do lado de fora, ele não tem. Vocês vão entender isso daqui a pouco quando a gente for fazer adição e subtração. Que é bem simples também. Porque adição e subtração, eu preciso compreender essa simplificação. Vou botar aqui. Tá certo. Tudo bem. Tudo bem. Faz esses dois aí. Rapidinho.
É 5 e o 6. Vamos lá? 32 aí a gente já está cansado de fatorar esse número 32, não é isso? É 2 elevado à quinta potência. Mas eu já falei para vocês, ó, pensem já de forma organizada. 2 elevado à quinta potência, eu não vou colocar mais 2 elevado à quinta potência. Eu vou colocar assim, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Não foi assim que vocês pensaram? Então, ó, esse aqui que tem expoente igual ao índice sai da raiz. Raiz cúbica, 2 elevado ao quadrado, 4. Olha aí, acabou. Diga. Então, pode ser, tá certo. 2 elevado ao cubo vezes 2 é a mesma coisa que 4. 2 vezes 2, 4. Esse 2 aí sai. 200. Aham. 200. Quem faturou o número 200? Aham. Tudo bem. Dá 100 por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, dá 5. Por 5 dá 1. Então você já pensa aqui, ó. Então vai ficar 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Então, ó, esses dois aqui saem, automaticamente ele multiplica por quem está do lado de fora. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. E quem permaneceu no radical, porque ele não tinha expoente igual para poder sair, está aí, 50 raiz de 2. Vamos ver a adição aqui e subtração, que é a coisa mais simples do mundo. Então, para saber adição e subtração, eu preciso necessariamente que vocês saibam fazer simplificação. Multiplicação e divisão, não tanto, mas ele vai querer o resultado de forma simples. Então, a obrigação de vocês aqui agora, a partir de agora, aprender a simplificar radical. Lembra quando eu falava com vocês, aprender a simplificar frações? Obrigatoriamente, sua resposta deve ser dada na forma mais simples possível. Sempre com o quê? Uma fração irredutível. Agora que vocês aprenderam simplificação de radical, sua resposta deve ser dada na forma mais simples possível. Vocês não vão encontrar um resultado que não seja na forma simplificada. Então, aprendeu simplificação, tudo agora, a partir de agora, na forma mais simples. Vamos ver aqui. Adição e subtração. Eita.
Bom, adição e subtração de radicais, obrigatoriamente eu tenho que ter os radicandos iguais, semelhantes. O que significa isso? Que eu tenho que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, se eu faço aqui, ó, raiz quadrada de 5 mais 2... Oi. Pronto. Para eu efetuar adição e subtração de radicais, eu tenho que ter os radicais semelhantes. O que significa isso? Tanto o índice como o radicando deve ser o mesmo. Então, você está vendo aqui, ó, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Como é que eu vou efetuar essa operação daqui? Lembra de quando vocês aprenderam monômios? Eu vou conservar a parte literal e somar os coeficientes. Tem a mesma ideia com os radicandos. Se ele não aparece aqui, ó, eu vou considerar que é número 1 da mesma maneira. Então, eu vou fazer assim, ó, 1 mais 2, 3. 3 menos 10, sinal do maior e subtrai. Menos 7, e o radicando continua o mesmo. Difícil isso? Ah, e se eles não forem semelhantes? Você vai ter o raciocínio igual a com operações com monômios. Então, você tem, por exemplo, 2 raiz de 3 menos 7 raiz de 2 mais 8 raiz de 3 menos 15 raiz de 2. Você só pode operar quem tem termos semelhantes. Quem são eles? 2 raiz de 3 com 8 raiz de 3, menos 7 raiz de 2 com menos 15 raiz de 2. Então, ó, 2 raiz de 3 mais 8 raiz de 3 dá o quê? 10 raiz de 3. Menos 7 menos 15, sinais iguais eu somo e conservo, então vai dar menos 22 raiz de 2. E aí, o que é que eu faço depois? Mais nada, eles não são semelhantes, não são radicais semelhantes. Então, não posso efetuar mais nada. Pronto. Raiz de 8 é 2 ao quadrado vezes 2, menos raiz de 50 foi 5 ao quadrado vezes 2, mais, e o 12, a mesma coisa, eu vou pegar o 12 e fatorar aqui, ó, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu vou ter o quê? Dois ao quadrado vezes 3. Bom, esse sai da raiz, vai ficar o quê? 2 raiz de 2, menos. Esse aqui sai da raiz, vai ficar o quê? 5 raiz de 2. E esse aqui sai da raiz, vai ficar o quê? 2 raiz de 3. Então, a gente de cara já percebeu que esse daqui, esses dois primeiros, são semelhantes, e esse aqui não é. Então, ele fica à parte. Eu vou efetuar a operação apenas com esse. 2 menos 5, menos 3, o radicando, ó, ele permanece o mesmo, mais 2 raiz de 3. Como eles não são semelhantes, meu cálculo se encerra aqui. Então, para efetuar as operações com radicais, eu tenho que ter eles semelhantes. Se você já sabe simplificar, ótimo, ele é rapidinho. Ok? A gente continua